Nos últimos 90 dias eu passei por uma das experiências mais malucas e transformadoras da minha vida. Eu fiz terapia. Não por 1, 2 ou 3 encontros, foram 90 dias seguidos me olhando no espelho, questionando tudo o que eu acreditava e tendo que falar dos problemas da minha vida em uma plena terça-feira, meio-dia. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês tudo o que mudou na minha vida e vou falar algumas coisas que eu aprendi durante esse processo. E o porquê eu decidi fazer terapia? Eu lembro que era uma parada que já passava pela minha cabeça, ver outras pessoas falando, inclusive as pessoas ao seu redor influenciam muito, e até uma parada que eu aprendi lá, tá ligado? Porque, tipo, se você anda com 5 imbecis, você vai ser o sexto. Então, se você tá no meio de pessoas que, fala, não, psicólogo é coisa de louco, meu, terapia é coisa de louco, obviamente você vai acabar pensando o mesmo ou deixando pra fazer mais tarde. Mas também tem o outro lado, né? No caso aqui, as pessoas da minha volta falavam, fazer terapia é bom, eu tô fazendo, que não sei o quê. Aí ia ficando na minha cabeça desde o ano passado. Só que em nenhum momento tinha um estalo pra eu falar assim, putz, eu vou fazer. Eu comecei a fazer isso porque, né, a gente infelizmente tava quase sendo rebaixado, então eu precisava de alguém pra conversar sobre o meu timão, velho. Mas eu lembro que partiu de uma época da minha vida que, mano, eu tava trabalhando igual um desgraçado. Pra quem não sabe, eu trabalho como editor de vídeo, criação de conteúdo. Inclusive, você quer ganhar um dinheirinho criando conteúdo? O link tá aí na descrição, tá? Tem um cursinho meu que eu ensino vocês, tá bom? Mas vê logo, hein, porque você tem 5 minutos pra comprar, velho. Vai perder. Tô zoando, isso daqui se chama estratégia de marketing. Eu aprendi com a minha psicóloga também, tá? Mas eu lembro que era uma época, mano, que eu trabalhava já de segunda a sexta, chegava fim de semana, eu botava mais trampo ainda. Mas eu tava esquecendo o lado bom de se viver. Eu falava, caramba, faz um mês que eu não vejo ninguém, não faço nada, só tô aqui editando. E vamos pra mais um mês assim. E lembrando que você não precisa ter um motivo pra fazer terapia, tipo, aconteceu isso na minha vida, eu tenho que ir lá agora. De verdade, uma parada eu fazendo por um tempo, eu acho que todo mundo tem que fazer. Independente se sua vida tá de boa, tá tranquilo ou não, eu acho que todo mundo tem que fazer, mano. Porque é lá que você começa a desenterrar umas coisas e fala, puta merda. Agora tudo faz sentido, rapaz. E a única vez que eu tive contato com terapia era quando eu era criança. Eu já cheguei a fazer, enfim, por algumas coisas. Era diferente porque a psicóloga chegava com um brinquedinho assim, falava, ó o brinquedinho. Aí eu ficava brincando e falava, ontem o meu professor me agrediu, né? Mas tá tudo bem. Brincar, rapaziada. É brincadeira, viu? Não que a gente devesse brincar com isso também, né? Eu errei, perdão, fui moleque. Eu imagino que deve ter muita gente vendo o vídeo também que tá interessado, tá ligado? Tipo, mano, eu acho que eu tô precisando que não sei o quê. Mas fica enrolando, fica nesse pensamento enrolando. Rapaz, só vai e faz. Ah, tem convênio? Faz de graça. Não tem? Aí você vai ter que pagar R$1.000, tá? Até porque 2 palavras da minha psicóloga lá era R$20 cada. Então pensa o tanto que meu bolso se esvaziou pra eu ficar bem. Pensou? Pois é, né? Valeu super a pena. E eu me recordo que quando eu pensei, putz, tá, vou fazer terapia, vou ter que caçar um psicólogo, uma psicóloga. Obviamente eu fui com algumas expectativas. Bom, obviamente a minha primeira expectativa era, oxe, que é isso? Ficar menos louco da cabeça. Era basicamente eu parar de ficar brisando. Porque, tipo assim, às vezes na minha cabeça tava acontecendo alguma coisa, mas na realidade era outra. A minha cabeça que criava aquilo. Então o objetivo era deixar minha cabeça mais limpa, tá ligado? Seguir um plano mais clean do que ficar aquela montanha russa. Afinal, a vida é uma montanha russa. E como vocês podem ver aqui, tá bem representado, ó. Eu ficando menos louco da cabeça. Essa foto é minha, tá? Pra quem não sabe. Tirei agora há pouco. O segundo, saber lidar com o problema. No dia a dia ali, não tomar decisões erradas, tá ligado? Saber o que é melhor pra mim. Porque vamos supor, às vezes você tá em volta de pessoas que você acaba tomando decisões na visão delas e não na sua visão. Saber lidar, tá ligado? Aconteceu alguma coisa no dia a dia, eu falo, não, pra mim vai ser melhor fazer isso daqui, pum, e vou lá e faço, entendeu? E a próxima expectativa que eu tinha era o quê? Não saber falar. Mas eu não sabia como que era, tá ligado? Eu ia chegar e sentar num sofá e ficar tipo, tá, agora eu vou falar sobre meus problemas, como que funciona o bagulho? Eu vou chegar numa quinta-feira, meio-dia. Vou chegar lá e vou ficar falando sobre meus problemas, mano. Como que eu faço isso? E eu acho que a expectativa que tava mais alta também, mano, era virar um GOAT. E como eu escolhi o psicólogo ou psicóloga pra poder fazer, né, essa lavagem cerebral na minha cabeça? Primeiramente eu saí pesquisando aí no Google, né, tipo assim, melhores psicólogos da região. Só que aí depois eu vi que tava parecendo mais Tinder isso daí, tá ligado? Aparecesse e fala, não, esse eu não gostei. Não, esse eu não gostei. Porque sendo racional aqui, obviamente não falando mal só de pessoas que fazem psicologia que não sei o quê. Mas assim como existe, sei lá, videomaker bom e videomaker ruim, existe psicólogo bom e psicólogo ruim. Toda área vai ter alguém ali que, esse cabra aí não realiza a área dele muito bem. Mas a gente tem que ter esse cuidado, tá ligado? E psicólogo principalmente, mano, porque não é igual um fotógrafo que fez um serviço mal feito, você viu, falou, nossa. Aí você vai lá, a pessoa não te entendeu, sei lá, fez alguma coisa errada, você vai se levar a culpa, irmão. Você vai falar, putz, o problema do pai é grande mesmo, hein? Nem a psicóloga tá conseguindo salvar o timão. Aí eu fiz a melhor coisa, que foi por indicação. É uma parada que eu até falo pra quem quer começar, que foi indicação de um parente, então é a melhor coisa, porque quando você vê a indicação, essa pessoa já tratou, tá melhorando, então eu vou fazer também. Então pra quem quer começar a fazer aí, mano, vai por indicação. Melhor coisa que vocês fazem. E pra quem tá em dúvida aí, sim, o meu microfone é minha carteira. Olha aqui o que tem aqui. Otário. Assim que eu consegui o contato de uma indicação, tá ligado? De um parente, eu mandei mensagem a uma mulher. Aí a primeira coisa que eu perguntei, falei, você é corintiana, palmeirense, como que funciona? Porque eu preciso falar sobre o meu timão, velho. Imagina, eu vou lá na psicóloga, chego lá, ela fala, não, mas o timão perdeu pro Parmeira, né? Pro Verdão, o Verdão é nosso. Cê é louco, eu já ia só...
ia respeitar, né? Mas aí assim que eu consegui o contato, eu mandei mensagem pra ela, tá ligado? Falei, opa, tudo bem? Eu tô querendo marcar uma consulta. Eu não sabia muito o que falar também, tá ligado? Era uma parada meio tipo, pô, mano, eu vou mandar mensagem pra ela falando que eu tô com um probleminha de cabeça. Eu sou macho, filho. Ela mandou os horários livres, aí eu marquei numa quinta-feira, meio-dia. Eu acordei na quinta e falei, pô, meu dia tá bom, tá ligado? Sem nenhum problema. Aí chega meio-dia, eu tenho que ficar caçando. Ficar, puta. Deixa eu pensar o que eu vou falar aqui agora. Deixa eu pensar no problema. Aí quando ela mandou o preço, eu falei, nossa, moço, não dá, tô duro. Eu falei, puta, e agora? Como que eu vou fazer esse dinheiro? E aí chegou o BO de como eu vou pagar essa terapia. Existem dois caminhos. Um é realizando golpes e o outro é investindo dinheiro. E como realizar golpes acaba sendo um crime, né? Eu vou estar mostrando o melhor jeito de você poder estar investindo seu dinheiro, que é na Pocket Broker. Olha o tigrinho, é o tigrinho. Não é tigrinho, não é coelhinho, não é nada disso. É basicamente uma plataforma para você poder investir o seu dinheiro, seja em criptomoeda, Bitcoin, real, dólar ou até em empresas. Marcos, eu não entendo de investimento, cara. A última coisa que eu fiz foi comer um hambúrguer de 40 reais. Relaxa, amigão. Eu também não sabia nada de investimento. Mas a Pocket Broker deixa mais fácil. Já que dentro do site eles têm uma ferramenta chamada Social Trade, que é basicamente aparece os traders lá mais experientes, os caras que manjam de investimento mesmo. E aí você consegue copiar a operação desses caras. Você pode acompanhar o desempenho deles e ainda ver os históricos de ganho de cada trader. É literalmente como se você fosse jogar bola com o Cristiano Ronaldo do seu lado assim. Ora, pois, chute para o gol. E é fácil porque você consegue fazer o seu cadastro em apenas 5 minutos. E se você tá usando esse código aí que disponibilizaram só pro canal Marvin, você ganha 100% de bônus no seu primeiro depósito. Então se você coloca 100 reais, vira 200 e assim em diante. E eu dou mais uma dica, estuda primeiro. Isso não é mané de renda extra, não existe essa parada. Estuda primeiro, dá uma analisada. Você pode até montar uma carteira de demonstração, que aí você vai treinando o site, tá ligado? Sem ser com seu dinheiro de verdade. Você vai se familiarizando, entendendo como funciona a Pocket Broker e assim você pode investir o seu dinheiro com mais segurança. E lembrando que o link vai estar aí na descrição da Pocket Broker. Entra lá, investe seu dinheiro pra você poder pagar uma terapeuta, porque eu tô vendo de longe que você tá ficando meio louquinho já, hein, mano? E chegamos na primeira sessão. Aí chegando lá, eu cheguei e falei, oi, tudo bem? Eu sou o Marvin do canal do Marvin, prazer. Era minha fã, tirou foto, hein? Tô brincando, rapaziada, só brincadeira. E aí foi quando quebrou toda essa minha expectativa que eu tinha, porque não passa de uma conversa. Eu achava que eu ia chegar lá, mano, juro pra vocês, isso é um bagulho profissional, eu chegar, já falar dos meus problemas, mas, mano, é muito melhor porque é uma conversa, pô. É como se você estivesse tendo uma conversa com um amigo ou com uma amiga, só que a diferença é que a psicóloga, ela vai tocar nos pontos que ninguém ia tocar. Ela vai tipo assim, não, e por que você fez isso? Mas você sabe que você tá agindo assim por causa disso, né? Não, mas você tá assim, que sei o que. Você vai falando, meu Deus do céu. Aí que foi conversando, ela foi entendendo mais sobre mim, perguntou assim o porquê que eu tinha ido lá. E eu tinha um motivo, né? Que foi o último comentário do vídeo aí que os caras falou. O cara raspou a cabeça, mas não raspou o sovaco. Impressionante. Então um salve aí pro sei lá doido que graças a esse comentário aí, mano, me fez ir na psicóloga, viu? E se você quer ganhar um salve no próximo vídeo, faça o comentário mais criativo relacionado a esse vídeo aqui, que aí eu vou pensar no seu caso. E aí nesse dia ela soltou uma frase que eu jamais vou esquecer. A gente tava lá e ela falou assim, por que você acha que a gente faz terapia? O povo faz terapia que não sei o que. Eu falei, é pra ajudar a se resolver os problemas, não sei o que. Aí ela falou assim, qual que é a diferença de você contar um problema pra psicóloga ou pro seu amigo? Aí ela contou que quando você conta problemas pra outras pessoas, elas vão resolver do jeito delas. Ela falou que ela vai dar a resposta certa pra mim, tá ligado? Não de maneira universal. Obviamente, se eu chegar lá e falar assim, ó, eu assassinei uma pessoa, ela não vai falar, não, na sua visão tá tudo certo, então tá tudo certo. E nesse dia eu cheguei, eu não sabia se eu deitava no sofá, igual aquela fotinha que o povo fica assim, deitar no sofá, falando, ô doutor, eu não sei o que eu faço. Eu não, mano, sentei lá e fiquei conversando olho no olho. E se ela falasse mal do Corinthians, ia tomar só uma. E junto com esse primeiro dia, eu vou falar pra vocês o primeiro aprendizado que eu tive com a terapia, lembrando que eu não sou formado em nada, não estudei nada. Tô falando aqui só coisas que eu ouvi ela falar, mas o que eu ouvi falar é que não existe resposta certa, só a sua. Mano, terapia é você descobrir que, tipo assim, não existe um certo no mundo, tá ligado? Tipo assim, pô, você tá correto, você tá errado, você tá correto. Mas lá é sobre você descobrir o que é certo pra você, entendeu? Então, tipo assim, às vezes a minha psicóloga fala coisas pra mim que, tipo assim, é certo pra mim, mas se ela falasse pra outra pessoa, mano, não ia casar bem, entendeu? E é uma parada, mano, que eu aprendi lá que me fez muito bem, tá ligado? Porque antes eu me comparava muito com outras pessoas, tá ligado? Eu via alguém fazendo alguma coisa certa ou errada, eu falava, mano, tô fazendo isso, aquele cara faz isso, só que aquilo não era certo pra mim, pro cara tá ligado? Mas pra mim não. Então é uma parada que realmente... Opa... Gostou dessa minha garrafa microfone? É da Max Titanium. Quer comprar ela? Ela tem 2 litros e 200 ml pra você poder treinar, meter o shape. Link na descrição, usa o meu cupom MAX10, canal Marvin 10. Eu jurei que eu ia chegar lá e ia saber a verdade, tá ligado? Tipo, pô, tô errado nisso, tô certo nisso, mas não. A terapia, ela não te dá um mapa, ela te dá uma bússola. Só que o problema é que às vezes você fica girando essa bússola e gira e não sai do lugar. A única coisa que ela falou que era certa é que o Corinthians é o maior de todos, tá ligado? O campeão dos campeões. Eu lembro quando ela falou isso, eu falei, não, peraí, isso daí não é só pra mim não, é por todo mundo. Ela falou, não, realmente. 30 dias fazendo terapia.
tô aqui, como vocês podem ver, no meu novo tomatão. E quando deu 30 dias, é bizarro, porque a minha rotina parece que virou outra. Porque você começa a ver da onde que veio tais atitudes que você tá tomando. Antigamente eu tomava atitude e pra mim era normal, mano. Porque, tipo, eu tinha acostumado com isso. Só quando você vai lá, ela fala assim, ó, você age de tal maneira por causa de tal coisa. Eu lembro que nos 30 dias eu fazia alguma coisa que era meio no automático pra mim, que era normal. Mas aí eu fazia e falava, puta, mano, eu tô fazendo só por causa daquilo lá que ela falou. E é bizarro porque, igual, eu fiz de 15 em 15 dias a terapia. Mas ela fala umas coisas que você lembra o dia inteiro e todo dia. Ela fala uma frasezinha, mano, 5 palavras. Você vai passar um mês inteiro brisando naquilo. Então era isso, primeiros 30 dias, mano, já era uma diferença absurda. Porque quando eu agia, eu falava, mano, eu tô percebendo que eu tô fazendo isso por causa disso. Tudo tinha alguma coisa por trás, entendeu? Lá ele, galera, eu tenho que falar lá ele. Eu vou dar um exemplo, mano, que é bem um exemplo bosta, mas ele funciona. Quando eu era mais novo, eu tinha meus 10, 9 anos aí, eu tava dormindo e aí entrou um mosquito na minha orelha. Mano, entrou um mosquito à noite, 3 da manhã, na madrugada, entrou, ficou zzz, aí eu fiquei pum. Hoje em dia eu tô mais tranquilo, mas até tipo, ano retrasado, toda vez que eu dormia eu tinha que tampar minha orelha. Porque tinha acontecido aquilo na infância. E isso acontece com situações do dia a dia, com coisas que você lida, com relações com pessoas. Você começa a agir de tal maneira só porque aconteceu na infância. Só que tem umas coisas que eu não entendo, tipo assim, igual ela falou, tem muito a ver com infância. Só que tipo, pô, na infância eu era magricelo, hoje em dia eu tô no shape, e aí? Mas é que antigamente eu não tomava também o whey, a creatina da Max Titânio. Inclusive, compre lá e use meu cupom MAX10 canal Marvin 10 que você ganha 10% de desconto. Então é isso, esses primeiros 30 dias você começa a se entender mais, como você age nas coisas, tipo assim, pô, se você defecar na casa de alguém assim sem querer, como você vai agir em relação a isso, entendeu? É basicamente, é isso que ela trata, é exatamente esse tópico. Sessões difíceis. E quando eu for passando os 30 dias, uma vez a minha tia perguntou, e aí, já chorou na terapia? Eu falava, chorar, meus? Eu sou homem. Começaram a chegar uns momentos assim, mano, que você vai tentar falar alguma coisa, você não consegue, você trava. E aí o bom da minha psicóloga, né, que ela estudou, né, psicologia, graças a Deus. E aí ela sabia resolver o problema. Então ela falava, o que você sente disso? E eu ficava, é que tem isso, que não sei o que. E eu bugava. Mas ela vendo pelo meu jeito, ela conseguia identificar e falava, por causa disso. Mano, ela tirava as palavras da minha boca, tá ligado? Nem precisava falar. Eu chegava lá, ficava quieto. E o que eu quero falar hoje? Você adivinha também? E aí, obviamente, teve um dia pela primeira vez que escorreu uma lágrima desse olho. Pois é, galera, pelo visto o homem chora assim. Mas, cara, quando ela tocou no tópico do Corinthians, não deu, velho, foi muito difícil. Quando chega esses momentos, você vê que realmente o bagulho vale a pena. Porque até então, mano, não tinha muito mexido comigo, assim, um bagulho sentimental. Então, pra mim, eu tava pagando 100 mil reais e falava, pô, meu dinheiro tá indo embora, minha cabeça tá a mesma coisa, e aí? E agora, já que a gente tava falando sobre algumas sessões difíceis, eu quero trazer pra vocês o segundo aprendizado que eu tive. Que basicamente um dos maiores problemas, tipo, a maioria dos problemas que eu chegava sempre tinha a ver com a porcaria do celular. Essa porcaria tá na nossa mão por 5, 6, 7, 8, 9, 10 horas por dia. E é isso que faz tão mal pra nós. É bizarro porque eu conversava com a minha terapeuta assim, pô, eu tô sem tempo pra fazer as coisas que não sei o que. Mas quando você vai dormir no final do dia, você passou mais de 5 horas no celular e vai falar que tá sem tempo. Ah, não, minha vida é muito corrida, que não sei o que, eu não tenho tempo pra muita coisa, pra ficar distraindo com sei o que. Mas aí vai ver, a pessoa tá 5 horas no celular. Eu sou um exemplo disso. Toda hora tá com Instagram, TikTok, fora as comparações, tá ligado? Pô, rede social é tudo muito falso, mano. É tudo mentira, tá ligado? Aquilo lá não existe, mano. Aquilo lá não é nada. Se você pegar um celular aberto no Instagram, jogar no Rio, o celular vai pifar, não vai mudar nada na sua vida. Aí eu falava pra ela que eu não tinha tempo muito de pensar nas coisas, tá ligado? Porque, pô, mas aí eu passava 5 horas por dia no celular. Aí ela falou que eu só tava com preguiça de pensar mesmo. Isso daí eu levei pro pessoal, tá, o terapeuta? Eu levei, tá? Mas a minha segunda dica que eu aprendi é ficar longe do celular, mano. É o que vai te trazer a maioria dos seus problemas, tá ligado? Faz outras fitas, faz outras atividades, lê um livro, pratica esporte, vai na academia. Ah, tô desanimado pra ir treinar. Aqui, ó, tô até usando microfone de pré-treino. Isso daqui é um pré-treino de gel da Max Titânio. Basicamente eu tomo ele quando eu tô desanimado e, pô, me dá um gás absurdo. Então usa o meu cupom MAX10 canal Marvin 10 pra você ter 10% de desconto. E é bizarro como esses dias difíceis traz muito mais aprendizado do que um dia normal. Esse dia aí que eu lacrimejei quando ela citou o Corinthians, eu voltei purificado pra minha casa, mano. Eu voltei com um sentimento de, pô, mano, eu acho que eu tô virando um ser humano normal. Era basicamente isso. 60 dias fazendo terapia. Já tinha passado mais de 50% do desafio. E eu confesso que nos 60 dias foi totalmente diferente dos primeiros 30. Porque nos primeiros 30 eu comecei a reparar o porquê eu fazia daquilo. Já nos 60 dias pareceu que eu comecei a me auto-ajudar. Eu me pegava em situações que eu sabia que ia agir de tal maneira e mudava o jeito de agir, entendeu? Vou dar um exemplo, tipo assim, mano, no trânsito, eu sou um cara ansioso. Lancei o tomatão agora, se vier na minha frente andando a 10 km por hora, eu vou buzinar. Tô brincando, rapaziada, é só brincadeira. Só que antes eu ficava boladão. Pô, se eu tava andando na rua e tinha um carro na minha frente, esse cara tá na minha frente andando a 10 por hora. É mais fácil andar a pé, né? Vende o carro. Aí hoje em dia eu tô me controlando mais. Então quando eu me pego em situações que eu sei que eu vou agir de um jeito que eu não queria agir, eu falo, não, pera aí. Dou uma respirada e falo, pô, esse cara pode tá tendo um dia pior, tá ligado? Ele pode tá ocupado, pode não sei o quê. Eu lembro que a minha psicóloga, ela falou que é um momento de luta ou fuga, tá ligado? É uma parada assim, que é quando você fica naquele bagulho, tipo assim, pô, eu vou agir do jeito que eu sempre agi ou eu vou, tá ligado? Eu vou mudar essa situação.
situação. Isso foi só um exemplo, tá ligado? Não é somente isso, né? Eu não fiquei lá na minha psicóloga, eu tenho muita raiva de quem anda 10 por hora nas ruas. Eu comecei a reparar muito mais nos atos que eu tava fazendo e comecei a mudar eles. A gente não é uma máquina nem um robô, então obviamente eu ainda falho, mas você começa a perceber e agir de forma diferente. Porque você sabe de onde tá vindo essa reação sua, você sabe por que você tá agindo desse jeito. E aí quando você toma esse controle, quando você tem esse autocontrole assim, eu tô fazendo isso por causa do passado, você começa a mudar o futuro, então você começa a mudar um jeito de reagir. Pô, mano, isso é muito da hora. Quando começou a acontecer isso na minha vida, eu falei, mano, essa psicóloga merecia os meus 100 mil reais mesmo, hein? Que inclusive eu já quero trazer outro aprendizado que eu tive, que basicamente a infância molda quem você é. Eu aprendi que tudo que você faz hoje em dia, você aprendeu na infância. Tipo, sei lá, tentar agradar todo mundo, tem medo de errar, cagar nas calças, essas coisas que eu faço no meu dia a dia, vem da infância. Tô brincando, rapaziada, eu não tento agradar todo mundo, não. Então é uma prova que não é que você vai fazer uma sessão de terapia que você vai melhorar, tá ligado? Você vai chegar lá e ela vai falar, não, seu problema é esse já era. Eu pensava que era assim, tá? Eu não sabia que eu ia ter que ficar mais de um mês aí gastando notas, né? Pra minha clareza mental. Você vai passando um dia, você vai vendo. E é como eu disse, você vai criando um laço maior. O tempo foi passando, eu fui contando mais coisas pra ela. Eu fui tomando a liberdade de contar mais coisas pra ela. Eu lembro que no começo eu ficava com meio vergonha de contar algumas coisas, mano. Isso é normal, obviamente. Mas eu falava, pô, nunca vi essa mulher na minha vida. Ela é terapeuta, mas ela não vai descobrir que eu cago na calça hoje em dia. Então eu tinha essa trava, mas aí com o tempo você vai conhecendo a pessoa. Ela vai contando algumas histórias dela também. Você vai contando as suas, você vai soltando. E aí eu comecei a contar mais coisa pra ela e ter mais liberdade pra contar tudo, mano. Hoje em dia eu conto tudo, que é muito melhor, porque quanto mais você fala, mais ela vai te entendendo e mais você vai se entendendo, entendeu? É muito entendimento aqui para um entendimento só. Essa aí os caras até deu dislike depois dessa frase que eu falei agora. E finalmente 90 dias fazendo terapia. E finalmente também eu adicionando o microfone no lugar certo, né? Passei o vídeo inteiro aí usando em vários objetos aleatórios. Inclusive comenta aí os objetos que eu usei de microfone, tá? Só pra eu saber se vocês estão ligados ou se vocês só ficam olhando pro meu belo rosto e pra minha bela carequinha. E eu vim falar pra vocês que 90 dias de terapia me mudaram completamente o que eu sou hoje, como eu disse, porque nos primeiros 30 dias eu comecei a ver como eu agia. Nos primeiros 60 dias eu comecei a mudar como eu agia. E depois nos 90 dias, mano, pô, outra vida. Porque hoje em dia eu tô me conhecendo muito mais. Eu tô me conhecendo tipo assim, pô, eu sei que daqui a pouco eu vou ficar de tal jeito, então não vou ficar. Obviamente eu não sou uma máquina, não sou um robô, eu ainda sou um ser humano, eu ainda erro, ainda fico bravo, ainda, tá ligado? Os caras vão ver os vídeos e vão achar que o Marcos é um ser humano perfeito, meu, ele fez 90 dias de terapia e ele mudou completamente. Esse cara virou GOAT, só pode. Eu não tô falando que eu sou um homem perfeito, que sei lidar com sentimentos e emoções, não. Não, eu ainda sou um ser humano, tá ligado? Eu ainda falho, mano, vocês veem aí eu acordando 5 da manhã no vídeo, vocês acham que é assim, hoje mesmo eu acordei meio-dia. E eu vou falar algumas coisas que mudaram pra mim, igual, por exemplo, no começo eu falei que eu comecei a fazer terapia por causa de trabalho. Eu era um cara que eu não tinha descanso. Quando eu tinha um tempo pra descansar, eu falava, não, mano, tô perdendo tempo, tem que fazer mais dinheiro, que não sei o quê. E aí eu ia, arranjava mais trabalho, botava trabalho em tudo quanto é horário vazio do meu dia. Hoje não, mano, hoje chega fim de semana, quando dá, pô, eu gosto de ficar de boa, tá ligado? Ficar deitado com a minha mina tranquilo, assistir um filme, que muda a percepção que você tem em relação às coisas e principalmente aos problemas da sua vida. Você vê que tudo acontece porque tem que acontecer e é isso, mano. E tá tudo bem, tá ligado? Eu sou completamente contra a frase do e tá tudo bem. Se você falar isso na minha frente, eu vou te mandar um jab direto. Antes eu era um cara meio perdido, assim, do que eu realmente queria, das minhas metas de vida, do que eu realmente vinha como valor, do que eu realmente queria pra minha vida, do que eu realmente gostava, tá ligado? Eu era meio perdido em relação a isso, eu não tinha uma certeza. Mas eu tô me conhecendo muito mais, sabendo quem eu sou. E fazer terapia interferiu em todas as áreas da minha vida, mano. Interferiu em todas as áreas. Seja no meu relacionamento com a minha família, no meu trabalho, no YouTube mesmo, tá ligado? Nos meus vídeos. Eu acho que vocês perceberam, mas essa mudança de conteúdo teve a ver também com fazer terapia. Obviamente eu mudei o conteúdo antes, mas eu tava naquele processo, tá ligado? De dúvida, enfim. Mudou todas as áreas da minha vida. Todas as áreas. Eu falo isso, mano, com 100% de certeza. E hoje em dia tudo que eu vou fazer, mesmo que seja uma frase que a minha terapeuta falou há 3 meses atrás, eu ainda lembro. Eu tô fazendo uma coisa, eu lembro e falo, puta, ela falou isso aquele dia, agora faz sentido, agora eu entendi. É tipo quando você tá na escola assim, aí aquela garota que você gosta chama você pra beber uma água no bebedouro, aí você fala, não tô com sede não. Aí depois de 5 anos você fala, puta, eu entendi agora. Terapia é exatamente isso, mano. Você começa, a sua cabeça começa a expandir. Agora a dúvida, se realmente vale a pena fazer terapia por 90 dias? Não sei, fi. Testa aí.